Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale. Existe algo tão importante nessa noite para nós conhecermos da parte do Senhor, que eu confesso para vocês que desde a hora do almoço eu estou um pouco ansioso. Preciso orar que eu estou ansioso. Ansioso por repartir essa palavra. Ansioso por repartir isso que eu vejo que meu Deus, quando a gente consegue enxergar algumas coisas na palavra de uma forma nova, faz tanto sentido para nós. E eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Deixa eu arrumar aqui meu esbocinho. Hoje eu vou seguir ele. Semana passada eu só arquivei, né? Tinha uma palavra da semana passada que ela não foi pregada ainda. Quem sabe um dia ela volta, né? Mas hoje o meu esboço está aqui, né? Fica aí. Vou olhar para você hoje. Eu começo com essa pergunta, então. O que você acha que Deus estava pensando quando Ele criou você? Será que você já pensou sobre isso? Às vezes alguns como que é? Algumas coisas a gente nem ousa em pensar, né? Porque demora um tempo para a gente se sentir assim importante, né? Para o Senhor. E a gente é importante para Deus. A gente é importante para o Senhor. Se ninguém te falou isso, talvez você veio aqui nessa noite só para ouvir essa frase. Você é muito importante para o Senhor. Deus te fez. Agora, o que tinha Deus na cabeça quando Ele te criou? Ele pensou em você. Será que você fica pensando assim, eu acho que Deus me criou porque, enfim, tinha um propósito, tinha um objetivo, tarará, né? Uma resposta filosófica sobre a tua existência. E ela começa com pensadores conhecidos, né? Se penso, eu logo existo. Mas eu não existo baseado no pensamento, eu existo baseado em uma realidade. Quando as pessoas veem e enxergam aquilo que eu faço, isso deve manifestar imediatamente para essas pessoas aquilo que eu penso, e então o porquê eu existo. Tudo, na verdade, dessa forma, por esse pensamento. Se eu penso, eu existo, mas eu existo não por um pensamento vago, mas por uma realidade da minha existência. E isso vai manifestando quem eu sou, porque aquilo que eu penso, muitas vezes, é o que eu me determino, até mesmo a ser, a realizar. Então, dentro desse pensamento, todas as coisas, elas acabam voltando para quem? Para mim. Para a minha existência, para a minha realidade, para o meu corpo, tudo vai voltando para mim. O meu espírito e os meus pensamentos, é mais ou menos aquela história das minhas regras. Meu corpo, minhas regras, meu espírito, minhas regras, meu pensamento, minhas regras, meu coração, minhas regras. Esse é um pensamento absolutamente filosófico a respeito da existência de alguém. As maiores mentes que debruçaram sobre esse tema, eles, se a gente pudesse sintetizar, eles ficariam bem confortáveis como uma explanação como essa, a respeito da existência de alguém, o pensamento e as suas respostas. Agora, um pensamento bíblico a respeito da tua existência, porque a gente está aqui nessa noite para descobrir o que tinha na cabeça de Deus quando Ele te criou. Pensamento bíblico. Todas
as ações de Deus, inclusive a tua criação, elas são pautadas em um único propósito: alfa e ômega, princípio e fim. O princípio e o fim de tudo. Tudo começa nele, tudo se desenvolve nele e tudo finalmente vai terminar nele. Agora, pensa comigo, o que Deus estava pensando enquanto pensava em mim? O que tinha na mente do Senhor para Ele me criar e criar todas as coisas? Em Romanos capítulo 11, Paulo, falando um pouco sobre isso, ele diz o seguinte, Romanos capítulo 11, versículo 33, se você quiser anotar, não precisa nem abrir, eu vou passar bem rápido por esse texto. Romanos 11, 33, ele diz assim: ó, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis são os seus caminhos. Versículo 34, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi aquela pessoa que lhe deu um conselho? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Aleluia. Estou ouvindo um radinho ligado no meu lado direito. É um rádio ligado? Não? Oi? Não? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E o incrível desse texto que Paulo está trazendo aqui, é que esse pensamento de Deus a respeito das coisas, isso também me inclui. O pensamento de Deus também nos inclui. Agora pensa de novo, a gente vai conseguir fechar esse pensamento. O que Deus estava pensando quando Ele decidiu então criar você? Como? Imagem e semelhança dele. Biblicamente, que a tua vida comece, se desenvolva e termine nele. É o pensamento básico para nós entendermos qual era então o coração de Deus, a mente de Deus, quando Ele criou você. Que todas as coisas que fazem parte da tua vida, tua essência, e nós estamos falando de essência nessa noite, que a tua essência, ela sempre vai estar pautada nesse pensamento primeiro de Deus, que a tua vida teve início, e ela precisa se desenvolver e terminar nele. Deus pensou em você, para você viver com Ele e para Ele. Pensamento de Deus, teu respeito. Deus não criou você para que você, na verdade, fosse mais alguém. Ou que você fosse alguém desconectado com aquilo que Ele, na verdade, criou, e um pensamento maior dEle, e um sentido maior dEle sobre todas as coisas. Por isso, a nossa vida, ela só fará sentido quando Ele estiver absolutamente aonde? No centro. E nós falharemos miseravelmente quando nós estivermos vivendo sem Ele. E é por isso que aquele que quiser vir após Jesus, ele foi convidado a negar-se a si mesmo. Isso é sobre dizer o que eu decido ser, e o que eu passo então a decidir ser, vai sempre passar por Deus. Ou seja, o meu acordar e o meu dormir deve passar por Deus. Esse é o pensamento que Deus
tem para você. Que as tuas dores, elas passem pelo Senhor. As minhas crises, elas precisam passar pelo Senhor. As minhas respostas, elas vão passar pelo Senhor. As minhas alegrias, elas vão passar pelo Senhor. E toda a minha vida, incluindo todas as minhas conquistas, elas vão terminar no Senhor. Então, o pensamento de Deus, para nós, ele é um pensamento que sempre nos coloca neste lugar de dependência dEle. Nós fomos criados em essência para nós vivermos com Ele do princípio ao fim. E se em algum momento das nossas vidas isso não estiver neste exato lugar, alguma coisa sempre vai dentro de nós gritar, dizendo, como talvez uma febre, que mostra quando existe algo errado dentro de nós, espiritualmente uma febre ou algo vai surgir dentro de nós, nos incomodando, para nos mostrar que existe algo que está faltando, está desconectado, porque nós somos criados para viver toda a nossa essência, nossa existência dessa forma, desde criança. E é tão lindo quando a gente sabe de histórias de pessoas que conheceram a Jesus quando eram crianças. Talvez algumas dessas, elas conversaram com o Senhor, elas entregaram a sua vida mais tarde, mas muitos, até de nós, tivemos um primeiro contato ali do nosso coração, ainda quando crianças, adolescentes. Porque de alguma forma, essa febre ali está dentro de nós, quando a gente está desconectado, em um momento da nossa vida, porque nós precisamos estar vivendo esse princípio e fim. Eu me lembro, antes de eu fazer uma decisão por Jesus, eu lembro da minha idade, porque eu lembro dos lugares que eu morava. Eu já morei em muitos lugares, né? Então, eu lembro que com esse lugar eu morei até os 8 anos, esse até os 10, aquele até os 12, e eu lembro de algumas cenas nesse período que eu tinha mais ou menos 12 anos. Eu lembro que na minha família, é um fato, a minha família não tinha ninguém que havia uma proximidade com Deus. Só que aquilo não impedia que eu tivesse essa febre dentro de mim, me falando que faltava algo. E eu comecei a buscar o Senhor. E nessa idade, com 12 anos, eu comecei a ir numa igreja que tinha lá em Londrina, uma igreja católica gigante, a igreja que chama Catedral de Londrina, acho que 5.000 pessoas, né? Uma igreja que eu entrava naquele lugar sozinho. Eu saía domingo de manhã de casa, eu falava para minha mãe que eu ia na missa. Ela falava para mim, mas que você vai na missa? Eu falei, eu que tinha que fazer essa pergunta, por que o senhor não vai na missa? Né? E eu ia lá sozinho, eu fui assaltado uma vez, com 12 anos, indo para a missa. Meu Deus, cara, não pode assaltar um menino de 12 anos que está indo para a missa. Fui assaltado, indo para a missa. Comecei uma carreira de coroinha, que começou e terminou na primeira reunião, porque eu desmaiei. Eu cheguei muito cedo para a reunião, gente. Mas eu estava buscando o Senhor, eu descobri que o padre chamava para ser o coroinha os 12 meninos que tivessem primeiro na missa. E eu cheguei um dia, a missa era às 9, eu cheguei às 7, sem tomar café da manhã. E daí eu estava ajoelhado, lá na igreja católica tem aqueles bancos, que daí tem um lugar para você ajoelhar. E daí eu vi que o padre estava chegando, daí eu ajoelhei, fechei o olho e tal. Daí o padre chegou por mim assim, passou por mim, eu lembro certinho, ele, menino! Ele botou a mão na minha cabeça, quer ser coroinha e tal. Posso ser, né? E como eu estava com muita fome, a missa começou, não acabava mais, e os 12 ficavam em pé, o padre na frente. E tinha aquele cara que tocava o sininho, que daí ele sentava. Era o nosso sonho, pelo menos naquele momento, chegar lá na ponta, que daí você tocava o sininho. E daí eu estava bem atrás do padre, porque eu era um coroinha, eu era juvenil ali. E daí, principiante, daí no meio da missa, que não acabava mais, aquela fome veio, adolescente, 12 anos, não consegue segurar, Eu cutuquei um cara que estava do meu lado, falei, cara, eu vou desmaiar de fome. Ele falou, cara, se você desmaiar, o padre te mata.
E eu segurei até que eu desmaiei, no meio da missa, lotada a igreja, né? Só que eu desmaiei sentado, eu desmaiei certinho, eu desmaiei, sentei, abaixei a cabeça, e ficou os 11 lá, e eu no meio sentado, e eu estava desmaiado, mas os meninos depois contavam que o padre ficava olhando para mim, não sei o que e tal, né? Foi um fiasco. A minha carreira começou e terminou como coroinha. Tem foto? Não. Pensou uma foto agora? Mas, gente, o que é isso? É sede, é uma busca, porque isso está dentro de nós. Essa sede da nossa alma, do nosso espírito, em estar conectado o tempo todo com o Senhor. E é o contrário de existir conforme aquilo que eu pensei para mim, e aquilo que eu pensei até mesmo de mim mesmo. Porque eu preciso pensar e ser, na verdade, o que Deus, Ele pensa e diz que eu sou. E a visão que o Senhor tem para nós, desde cedo eu fui descobrindo isso, ela vai nos perseguir. Aquilo que Deus tem para nós, que também tem princípio, meio e fim, não tem um momento ali nesse plano que Deus tem para você, que Ele pensou a seu respeito, que exista um momento sem Ele. Então, vai existir sempre atração da parte do Senhor, te buscando, te atraindo, para que você, na verdade, se conecte a um plano que Ele já escreveu, que Ele já tem para você. Mas nós nascemos com o livre-arbítrio, com os nossos pensamentos, enfim. E o problema, muitas vezes, é esse. Os nossos pensamentos, então. Por quê? Conhecendo a nossa realidade, e agora eu começo a ser pessoal, né? Conhecendo a nossa realidade, cada um de nós agora tendo essa verdade, né, diante do Senhor, de quem nós mesmos sabemos que nós somos. Normalmente, aquilo que nós pensamos a nosso respeito, conhecendo bem quem nós somos, aquilo que está dentro de nós, as nossas respostas já até aqui, as nossas possibilidades, normalmente, esse pensamento que nós temos sobre nós, ele não nos leva a viver os pensamentos que Deus tem para nós. Vamos ao X dessa questão. Se a gente ousa parar para pensar quais são os pensamentos que Deus tinha ao meu respeito quando Ele me criou, o que Ele estava pensando quando Ele me fez, eu posso também pensar quais são os pensamentos que hoje, eu me conhecendo, eu mesmo tenho a meu respeito. Quais são os pensamentos que você tem ao seu respeito? Te conhecendo. Quem concorda que os nossos pensamentos, na verdade, vão influenciando a vida que nós vamos vivendo? A gente pode ser um resultado daquilo que nós pensamos. Por exemplo, quando eu penso, eu sou gordo e não tem como eu emagrecer. Eu vou melhorar essa palavra, né? Eu estou fofinho. E não tem como eu emagrecer. Por quê? Porque eu me conheço. Eu poderia fazer algumas coisas quanto a isso. Mas eu, me conhecendo,
conhecendo as minhas respostas. Eu nem sempre vou ter a certeza que eu vou conseguir emagrecer, nesse exemplo, simplesmente pelo fato da dificuldade ou pelo fato de me conhecer bem. Naturalmente, pensando em mim mesmo, na minha forma de viver, de raciocinar, de responder, de valorizar as coisas, eu continuarei fazendo as mesmas escolhas. Porque dificilmente algo de fora vai conseguir me tirar dessa condição. Agora, por quê? Porque alguém te falou sobre isso? Porque alguém, de repente, ministra a esse respeito? Ou porque simplesmente você sabe, porque você sabe como você funciona? Então, o pensamento que nós temos ao nosso respeito, em todas as áreas da nossa vida, ele acaba sendo algo muito complicado para nós, em muitos momentos, abri-los diante de uma mesa e entendermos, então, quais são os pensamentos que estão regendo a minha vida, que estão fazendo eu viver os meus dias, que estão pavimentando as minhas experiências. E não são pensamentos de outras pessoas sobre nós. Porque os pensamentos que as outras pessoas têm sobre nós, a gente dá um jeito. Se a gente, de repente, tem alguém que pensa algo de nós, que a gente sabe que não é verdade, o que a gente faz? A gente ou ignora, ou a gente sai fora, ou a gente, enfim, a gente confronta aquela pessoa. Então, o problema não são os pensamentos que as pessoas têm a nosso respeito. O grande problema são os pensamentos que nós temos a nosso respeito, porque nós sabemos, pela nossa experiência, até quais serão as nossas respostas. Sobretudo, eu falei aqui de um exemplo, mas eu posso trazer isso para o trabalho, para os nossos relacionamentos, eu posso trazer isso para o ensino, eu posso trazer isso para a nossa carreira, na nossa busca por um emprego. Mas é claro que não basta apenas a gente mudar o nosso pensamento como se fosse mágica, ou falar, não, então eu vou pensar de uma forma nova, eu vou pensar de uma forma positiva para ter algum resultado diferente da realidade, porque não funciona, porque a realidade ela vai continuar ali. Mas o fato é, os pensamentos que temos a nosso próprio respeito podem fazer em nós o que nós ficamos indignados quando alguém faz isso conosco. E qual é uma das coisas que nós ficamos mais incomodados quando alguém faz conosco? Como? Injustiça, mas não é isso. Mentira. Vamos pensar de repente assim, num casal. Não que no casamento a gente tenha alguns problemas. Não. Para aqueles que estão pensando em se casar, casem-se. Vai ser uma aventura. Mas a gente sabe que nesse lugar, né, é o lugar onde as coisas assim aparecem. Uma das coisas que mais nos incomoda, dentro até de um relacionamento, e eu não estou falando só de marido e mulher, mas posso falar até de amizades, enfim, é quando alguém nos... Não! Oi? Mostra nosso erro? Não, vocês não vão chegar lá. Vocês não vão conseguir.
Não, pensa em uma coisa que te incomoda. Não. Uma das coisas que mais nos incomodam a respeito de um pensamento que alguém tem a nosso respeito é quando nós nos sentimos rotulados. Não é verdade? Cara, é horrível você andar com um rótulo, com uma etiqueta para aquela pessoa, e você sabe que você não é aquilo. Então, o pensamento de alguém contra, vamos usar essa palavra, contra você, ele na verdade é contra você quando ele traz esse rótulo. Mas qual é o problema? Por quê? Porque a gente pode lidar com essas coisas, a gente sabe lidar com os pensamentos das outras pessoas e os rótulos. Muitas vezes a gente chega diante do Senhor e fala: Deus, né? Eu rasgo tudo isso aí, enfim, deixa fulano ali, solta um raio na cabeça dele. Ou não, eu perdoo ele em nome de Jesus, eu decido não andar perto daquela pessoa, porque ela tem um rótulo a meu respeito. Mas o problema é quando nós temos um rótulo ao nosso respeito. Os pensamentos que eu tenho a meu respeito, eles podem ser, em mim, um autorrótulo. O rótulo é o elemento que identifica o produto. Peguei da minha aula aqui, da faculdade. Ele é aplicado sobre o produto e apresenta informações como benefícios. Pensa você agora como um produto de Deus, bem feito, que Deus pensou para criar. Então, um rótulo, ele apresenta o quê? Quem a pessoa tenta, né? Quem a pessoa é, os seus benefícios, composição, prazo de validade, instruções de uso. Teu rótulo ali com instruções de uso. Vou voltar no ponto nevrálgico, peso do conteúdo. Essas informações, elas podem ser de diversas formas. Deixa eu abandonar a minha aula aqui. Mas são justamente os nossos próprios pensamentos que têm o maior poder de rotulagem em nós. E talvez a gente nunca percebeu isso. Mas os pensamentos que eu tenho a meu respeito, eles podem estar interferindo diretamente nos pensamentos que Deus tem ao meu respeito. Os rótulos, eles são, muitas vezes, formados das nossas convicções pessoais sobre nós mesmos, a nossa mente, por conhecer muito bem quem nós somos, as nossas fraquezas. Você conhece quais são as suas fraquezas, certo? Isso pode ser um rótulo. Por quê? Porque quando você conhece as suas fraquezas, em algum momento onde aquela fraqueza for ameaçada, ou aquela área for ameaçada, ou o teu frágil coração for ameaçado, pode disparar um pensamento ao nosso respeito, até mesmo para tentar proteger você, ou nos proteger de frustrações, de problemas. Da mesma forma, arriscar-se por algo, se esforçar e falhar, coisas normais no desenvolvimento e numa caminhada serão desligados, mas sem vulnerabilidade a gente não consegue ter aprendizado e nunca vai conseguir crescer, e o resultado será sempre o mesmo, a desistência. Tudo a partir de pensamentos sobre nós mesmos, os rótulos, mas que ninguém está colocando em nós. Nós temos esse hábito de colocar em nós mesmos. Os nossos próprios rótulos são ideias nucleares sobre nós, sobre o mundo, muitas vezes sobre nossas crenças rígidas, negativas, que nos impedem então de alçar voos e de acompanhar os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito. Eu queria convidar minha esposa aqui para subir aqui em cima, para ela fazer uma experiência comigo nessa noite. Eu sei que ela não tem esse desejo, mas nessa noite ela tem a liberdade de me rotular. Não porque ela também me conheça,
ou porque ela tenha alguma opinião a meu respeito, mas fique à vontade para me rotular. Mas pensa que, na verdade, ela não é ela é o meu pensamento. Então, é assim que vai funcionando o nosso pensamento nesse sentido. A gente, na verdade, vai pensando coisas sobre nós e a gente vai estabelecendo essas coisas dentro de nós como as nossas verdades. Eu só pedi para você enrolar, só. Prende, me rotula. De repente, por exemplo, coisas simples, tá? Podem começar a ficar em algum momento no teu coração. Como, por exemplo, você ouvindo algumas palavras que Deus tem trazido nesse lugar, você pode ficar pensando em algum momento assim, eu não nasci para isso. Eu acho muito legal as pessoas que estão lá na frente ministrando louvor. Quando eu vou no live também eu acho muito legal, porque eu vejo ali as pessoas abrindo o seu coração. Mas isso não é para mim não, né? Ficar abrindo o meu coração, falando das minhas coisas, falando da minha fé, enfim. Eu acho que, na verdade, eu não sou nem tão inteligente assim para Deus me usar. Olha só, gente, isso tudo, na verdade, são... Eu acho que está bom, né? Depois dá para a gente usar em casa, porque está caro. Mas pensamentos simples, eu não estou querendo ir longe nessa noite, mas pensamentos assim simples sobre o que você pensa a seu respeito de uma forma prática. Esse lugar não é para mim, isso é difícil demais para mim. Esse, na verdade, não é o meu chamado, isso talvez não tenha a ver com a minha essência ou com aquilo que eu penso, ou sempre pensei a meu respeito. O meu currículo não é tudo isso para essa vaga. Isso é um rótulo. É claro que aqui pode ter uma verdade, né? Mas é só trabalhar esse currículo. Eu me lembro da história de um rapaz, que esse rapaz ele estava procurando emprego, mas ele era jovem, estava procurando ali seu primeiro emprego, segundo emprego, enfim. E ele tinha uma expectativa muito alta no seu coração. Ao contrário desse rótulo, ele tinha, na verdade, é uma coisa meio ali na cabeça dele, que não fazia muito sentido. E ele chegou para a entrevista de emprego, e era um emprego de história verídica, tá? Era um emprego de R$3.000. Emprego para um jovem, R$3.000, meu Deus, né? Enfim, ele chega lá para a entrevista, e o entrevistador, que era um psicólogo, cuidado com os psicólogos nas entrevistas, né? Ele fez a seguinte pergunta: o que você pensa ao seu respeito quanto ao que você deveria ganhar? E daí, de prontidão, ele falou: eu acho que eu deveria ganhar R$20.000. E daí o cara falou assim para ele: a verdade, essa vaga é R$25.000. É R$25.000, você vai ter um carro, você vai ter também uma ajuda com plano de saúde, você vai ter também ticket de alimentação, e você também tem o negócio da academia, como que é o nome agora? O Gym Pass, né? E daí ele falou para o entrevistador: mas você está brincando? Ele falou: eu estou, mas quem começou foi você, né? Então, algumas coisas, é claro que a gente sabe qual é o lugar delas, e se é um rótulo ou não, mas muitas coisas que nós estamos pensando faz parte o quê? De coisas que, na verdade, são os pensamentos que há muito tempo ninguém está falando isso para nós, mas nós estamos falando isso para nós há muito tempo. Por exemplo, eu não tenho paciência. Eu sou uma pessoa que não tem paciência, por exemplo, até para liderar pessoas, porque liderar pessoas, quem lidera pessoas sabe que dá trabalho. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer essas coisas. Eu admiro, mas admiro de verdade, né? Quem faz, quem chega mais cedo, quem se envolve com as coisas. Mas eu, infelizmente, né? Eu tenho, enfim, um outro chamado. Mas se a gente parar para pensar, isso tudo faz parte do quê?
sempre da mesma coisa, de um pensamento que eu elaborei ao meu respeito. Mas se a gente tem coragem de pegar esse pensamento e a gente confrontar ele com a palavra e aquilo que Deus pensa a nosso respeito, a gente vai ver que esses pensamentos, na verdade, os nossos, eles sim estão nos prendendo, nos segurando a uma realidade que nós mesmos estamos alimentando sobre nós. Nós vamos nos limitando a viver de uma forma, em um lugar, baseados no quê? No pensamento que alguém está tendo a meu respeito, no pensamento que Deus está tendo a meu respeito? Não. Estou vivendo de uma forma limitada muitas vezes. Por quê? Porque eu mesmo há muito tempo penso coisas ao meu respeito. Deus nem sempre usa, e isso é uma verdade bíblica, pessoas, ou melhor, as pessoas mais fortes, as pessoas mais inteligentes, ou as mais famosas para fazer as coisas dele, as suas obras. Ao longo da Bíblia, na verdade, a gente vai encontrando um monte de exemplos de pessoas que eram falhas, com dificuldades, mas todas elas usadas grandemente por Deus. Mas por quê? Porque elas escolheram mudar os seus pensamentos a respeito de si mesmo. Não dá para usar os nossos rótulos como fraqueza ou como desculpa, porque Deus, na sua palavra inteira, vai nos confrontar dizendo que Ele vai aperfeiçoar a sua força em nós, na nossa fraqueza. Esse texto está em 2 Coríntios capítulo 2, 9. Deus, na verdade, Ele escolhe quem? Ele escolhe os improváveis e faz eles retirarem os seus rótulos. Deus escolhe pessoas como nós, para viver coisas incríveis, mas em algum momento, essas pessoas, elas precisaram deixar Deus tocar nisso, nos seus pensamentos, a respeito de si mesmo, nas suas crenças quanto ao lugar que poderíamos alcançar ou avançar. 1 Coríntios 1, 27, Deus escolhe as coisas loucas no mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Quando você olha para os seus rótulos, que muitas vezes é o que acontece, que você se encontra em lugares limitados, em até pouca, talvez, mobilidade para você fazer tudo aquilo que você sabe que você está sendo chamado por Deus para fazer. Mas, por mais improvável que isso pareça, quando você consegue, de alguma forma, deixar Deus tocar nisso que está, não assim nítido em você, mas pode estar dentro, te prendendo, te segurando, você começa a experimentar uma misericórdia da parte do Senhor sobre a tua vida, uma graça dele sobre você. Quando Deus, Ele então começa a revelar para você os pensamentos que Ele tem ao teu respeito, e Ele começa a falar para você, olha, começa a prestar atenção agora nos pensamentos que você foi durante toda a tua vida elaborando a seu próprio respeito, e deixa eu mostrar para você que o pensamento certo é o meu pensamento ao teu respeito, e não esse pensamento que você tem nutrido sobre você mesmo. Deixa eu fazer com que você perceba que todas as coisas que até aqui foram verdades para você, elas confrontadas com a minha verdade, a minha palavra e o pensamento que eu tenho ao teu respeito, você precisa entender que os meus pensamentos, eles são a única verdade a respeito da tua vida. A única verdade. Nós não podemos usar nem mesmo o nosso passado como desculpa, porque muitas vezes o rótulo, aquilo que nos envolve, aquilo que nos segura, são as nossas desculpas. Mas Deus diz, através do apóstolo Paulo, que se alguém está em Cristo Jesus, ele é nova criatura, as coisas antigas elas já passaram, eis que todas as coisas elas são feitas novas.
Jeremias 29:11, olha que coisa mais linda. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Mas talvez a nossa tarefa mais difícil, ou uma das tarefas mais difíceis das nossas vidas, em algum momento vai ser cortar os nossos próprios pensamentos, aqueles que nós temos ao nosso respeito. Dá uma força aqui, tira meus pensamentos aqui. E eu queria te chamar hoje à noite, para de alguma forma você fazer isso. Mas você não vai fazer isso com ninguém. Você vai fazer isso com você mesmo. Eu queria que de uma forma corajosa, você permitisse que Deus cortasse, ou te ajudasse a cortar essas coisas que podem estar te envolvendo e que você tem acreditado nelas. Eu estava me lembrando, é claro, da história de Lázaro, quando ele foi chamado de um lugar de morte. O texto fala que ele estava envolvido, ele estava ali todo enfaixado, com vestes de morte. E enquanto eu pensava nessa história, eu me lembrava de uma situação assim, que na verdade é o melhor ou o retrato mais fácil que a gente possa ter. Quando a gente pensa a respeito de pensamentos que nós mesmos estamos tendo ao nosso respeito, que podem ser pensamentos de morte. É claro que podem parecer de alguma forma, em algum momento, inofensivos, mas quando você pensa uma vida inteira que você não pode, quando você uma vida inteira pensa que não é digno, quando uma vida inteira você é enganado por um pensamento que não está vindo de ninguém, está vindo da tua mente. É claro que pode ter em algum momento sido soprado por situações ou até mesmo pelo inimigo, mas ela está ali na tua mente e fazendo com que você todos os dias acredite nesses pensamentos, que eles são contrários aos pensamentos que Deus tem para você. Assim como Lázaro, foi necessário que, ouvindo uma palavra de Jesus, ele saísse daquele lugar de morte e ele alcançasse a vida que Deus tinha para ele. Foi uma experiência que aquele homem precisou passar com o Senhor, fazendo com que aquelas coisas saíssem dele, para ele receber toda a vida que estava presente ali diante dele. Jesus estava ali na sua frente, lhe falando que tinha vida para ele, gritando para ele: sai desse lugar de morte. E eu entendo que Deus está fazendo isso conosco nessa noite. Eu creio que Deus nessa hora está olhando para este lugar, está olhando para bem assim, no fundo dos nossos corações e encontrando coisas que são morte nas nossas vidas. Não que talvez nos levarão à sepultura natural, mas coisas que estão nos impedindo simplesmente de viver a vida que Ele pensou sobre nós. Que triste seria se nós somente tivéssemos descobrido isso no último dia das nossas vidas. Mas não. Deus, pela sua infinita misericórdia, vai continuar fazendo isso a cada dia, nos mostrando coisas, e hoje Ele está mostrando isso em particular para nós, que existem alguns pensamentos que não são dEle para você, mas são pensamentos que de alguma forma você comprou, e você está deixando com que isso envolva completamente a tua existência, te limitando. Porque tem a ver sempre, voltando para o início, com o que Ele pensa sobre nós. E o texto fala: eu sei, eu, o Senhor, sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. O texto não é eu acho, é eu sei.
o Senhor não acha que Ele tem algo para você. Ele diz, eu sei. Se o Senhor diz, eu sei, Ele confirma aqui que Ele tem algo, que Ele enxerga, que Ele mesmo criou para cada um de nós. E por que nós não conseguimos então, talvez, viver tudo isso? E eu vejo que essa é uma chave de Deus para nós nessa noite. Os pensamentos dele ao meu respeito, esses precisam me definir. Mesmo quando nós não estivermos pensando da mesma forma que Deus pensa sobre nós, Deus vai continuar tendo pensamentos de paz ao nosso respeito, pensamentos a respeito de uma vida que é abençoada, uma vida que é próspera segundo a medida dele, uma vida que é proativa, que responde. Por quê? Porque não está presa, não está amarrada. Porque se a gente for ser bem sincero nessa hora, se a gente estivesse ali na minha sala, sozinho, né, eu e um de vocês, ou um após o outro, e pudesse falar isso olhando nos teus olhos, e a gente pudesse chorar junto sobre isso, eu sei que muitas vezes, quando Deus tem falado algumas coisas para você, o que tem te segurado não são pessoas, não é recurso, não é impossibilidade, não é idade, não é nada, são os teus pensamentos, aquilo que hoje você entende quem é você, e o que você pode fazer, o que você é digno de fazer, o que você foi chamado para fazer. Mas no final o importante será, Deus, o que o Senhor pensa sobre mim, porque eu não quero mais viver nenhum dia da minha vida enganado com os meus rótulos e pensamentos que podem estar me segurando, podem estar limitando a minha vida. Eu quero ser essa pessoa abençoada, próspera, proativa, mas eu também quero ser uma pessoa quebrantada, uma pessoa que chora na tua presença, Senhor. Porque isso talvez não tenha sido uma realidade em muitos de nós, essa sensibilidade com o Espírito, essa sensibilidade com a presença de Deus, podem ser, acredite nisso, simplesmente pensamentos que estão fazendo com que você responda de uma forma diferente a um pensamento essencial de Deus ao teu respeito, que é estar na presença dEle e enxergá-lo e ser sensível ao seu toque. Talvez quando você pensa num pensamento de Deus a respeito de alguém ideal que você possa chegar sobre a sua própria existência, é claro que passaria por alguém que facilmente perdoa as pessoas, mas porque muitas vezes a gente não consegue perdoar da forma que a gente entende que deveria, muitas vezes da mesma forma são os nossos pensamentos. E eu escrevi uma lista aqui, Isaías 55:8, para a gente terminar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Deus deixa bem claro. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Porque Deus sabe como a gente funciona. Nem os meus caminhos são os teus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos, eles sempre serão mais altos do que os seus pensamentos. Amém? Queria que você ficasse em pé para nós orarmos sobre isso nessa noite. Orar sobre os pensamentos que Deus tem ao meu respeito, de um lado, mas de outro lado orar sobre os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias realidades, que tem muitas vezes não
não nos levado a viver algo sobrenatural, extraordinário, simplesmente por uma limitação que nós mesmos estamos pondo, selando a nossa existência. Fecha um pouco os teus olhos. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Oh, Jesus. Sim, Jesus. Pai, nós talvez podemos entender até como ousadia, Senhor. Nessa hora nós tentarmos ouvir do Senhor quais são os teus pensamentos a nosso respeito. Mas Deus, a tua palavra nos diz que isso não é ousadia, Senhor, mas é fé. Isso é, Pai, entendimento quanto a um relacionamento que está disponível. Pai, uma voz que pode ser ouvida, um pensamento teu que pode ser conhecido, Senhor. É o que nós queremos buscar nessa noite. Pai, nós queremos buscar definitivamente nas nossas vidas quais são os teus pensamentos para nós, Senhor. Quais são os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito, Deus. O que o Senhor pensou quando o Senhor me criou, quando o Senhor nos criou, Deus. Pai, são esses pensamentos que nós queremos agora buscar neste lugar. São esses pensamentos de vida que nós queremos, Pai, atrair neste lugar, Pai, sobre nós. E ao mesmo tempo, Senhor, nós queremos, Deus, permitir que o Senhor venha cortar esses rótulos, Pai, que não pessoas têm colocado sobre nós, mas que nós temos estabelecido sobre as nossas vidas, Senhor. Palavras que nós mesmos temos liberado sobre nós, Pai. Crenças ao nosso respeito que nós mesmos sabemos bem quais são, Deus. Oh, Jesus, nós queremos nessa noite, Pai, te pedir ajuda quanto a isso. Porque, Senhor, os nossos pensamentos, eles são tão poderosos que eles nos prendem. Muitas vezes eles nos machucam. Muitas vezes eles estão falando coisas para nós que são, Pai, verdades de situações, de fatos, mas não nos definem quanto ao pensamento que o Senhor tem para nós e que nós queremos, Pai, viver, Senhor. Pai, nós estamos dispostos a abrir mão, Deus, nessa noite, dos nossos pensamentos ao nosso respeito. Sim, Senhor, sim, Deus, sim, Deus. Coloca a mão na tua cabeça nessa hora. Oh, Deus. De alguma forma, permita com esse gesto que o Senhor, que o Espírito Santo possa ter liberdade nos teus pensamentos agora. Quais são os pensamentos, Deus, que o Senhor quer mostrar para nós que são rótulos? Mostra-nos, Pai. Deixa o Espírito Santo nessa noite trabalhar isso em você. Ele está neste lugar, Ele é real, Ele é poderoso e Ele tem liberdade nessa hora para fazer isso entre nós. Mostrar quais são os pensamentos nossos que Ele mesmo está mostrando que são de morte e que precisam ser cortados das nossas vidas como um rótulo nessa hora. Mas deixa Ele te mostrar. Talvez coisas que você tem pensado ao seu respeito, quanto à sua existência e quanto à sua falta de possibilidade. Deixa que todos esses pensamentos que Deus quer tirar de você nessa noite venham à luz nessa hora. Não para que eles te atormentem ou te segurem, mas para que eles sejam cortados nessa noite. Faz isso, Senhor. Ao você pensar ou você ver alguma coisa assim, começa a apresentar diante da presença do Senhor.
enquanto nós cantarmos agora, deixa que o Espírito Santo possa fazer isso, mostrar para você pensamentos que não são dele ao seu respeito, são teus, e que nessa hora ele vai tirar de você. Que o Senhor colocou no meu coração, sabe que os pensamentos que nós temos sobre nós são muito, muito poderosos, muito poderosos. E um pensamento pensado, vamos dizer assim, por muitos anos, ele se torna um conceito dentro de nós. E os conceitos, eles podem ser avassaladores, eles podem ser muito limitadores. E não é, a troco de nada que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele vai lá em Romanos 12, 2 e diz assim para os romanos, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém? Então, queridos, existe um sistema nesse mundo, e esse sistema trabalha em nós e opera em nós o tempo todo, e o objetivo é moldar o seu pensamento. O objetivo é criar dentro de você conceitos enganosos, conceitos errados, distorcidos. E a primeira coisa é criar esses conceitos sobre você mesmo. É você pensar sobre você coisas que não são verdadeiras, mas que infelizmente, através das suas experiências, através das coisas que você vive na sua história, você vai ali concluindo coisas, e muitas vezes de forma até inconsciente, formando conceitos muito poderosos. Mas os conceitos de Deus, eles são muito maiores. Os pensamentos de Deus, eles são muito maiores. Amém? Ele tem pensamentos sobre você de paz. Amém? Só que para você mudar esses pensamentos, você precisa submeter a tua mente à palavra de Deus. E é um longo processo de transformação. Na verdade, ele é um processo até a eternidade. Então nós precisamos ser intencionais nas nossas atitudes. Se você quer mudar pensamento, se você quer que assim como nós oramos, que o Espírito Santo possa ir lá no fundo de você e trazer para fora esses pensamentos que estão escondidos, submeta a sua vida à palavra de Deus. Busque a palavra de Deus, permita que ela entre dentro de você e te transforme. Para quê? Para que você mude o seu modo de pensar. Para quê? Para que você experimente a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para você. Esse é o meu versículo preferido na Bíblia. Eu amo esse versículo e eu busco aplicar isso na minha vida. Sabe por quê? Porque eu, além de tudo, sei, como profissional da área da saúde, trabalho com pessoas, o poder dos pensamentos na vida de uma pessoa. O quão limitador é quando você pensa coisas enganosas, mentirosas sobre você. Muitas vezes você pensa que você é fraco. Muitas vezes você pensa que você é frágil. Muitas vezes você pensa que você não vai dar conta. Tanta coisa a gente pensa. Mas sabe, gente, é verdade que a gente é fraco. É verdade que a gente não dá conta sozinho. Mas a gente tem um Deus que é todo poderoso, que nós nele podemos todas as coisas, e que a nossa vida não está sentenciada à nossa história. A nossa vida não está limitada àquilo que nós vivemos ou provamos. Não, o nosso Deus nos leva a um lugar muito maior. Sabe, eu vim de uma família de muita mazela emocional, de muita destruição emocional. E sabe, eu fico triste porque ainda eu vejo coisas na minha família que poderiam ter sido diferentes, porque Jesus pôde entrar ali. Só que tem que ter uma decisão da gente, tem que ter uma decisão nossa. Nós temos que ter uma atitude. Sabe, a fé, ela é feita de atitude, ela é feita de ação. E é quando você entende isso e toma decisões corretas, a sua vida muda. Amém? A sua mentalidade muda, os seus pensamentos mudam. Então eu te convido, porque graças a Deus, a minha vida, eu tenho vivido frutos diferentes na minha família, com os meus filhos, porque a gente tem buscado e tem tentado. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho certeza que muita coisa não aconteceu. Eu estava sentenciada, o Adivaldo estava sentenciado, mas não aconteceu porque nós
nos posicionamos e entendemos que Deus tem outros pensamentos para nós. Amém? Então agarra os pensamentos de Deus para você e persiga-os, busque a palavra, leia a palavra, devore a palavra, se debruce na palavra e permita que ela transforme você, em nome de Jesus. Para nós terminarmos, eu queria orar a respeito de 3 rótulos que o Senhor me mostrava aqui. E se for algo para você, que você entende que o Senhor Ele precisa cortar isso da tua vida, te ajudar, que você participe dessa oração, amém? Aí mesmo no seu lugar. Deus me mostrava um rótulo primeiro que tem a ver com a falta. Eu por muito tempo vivi muitas situações na minha vida, desde criança, adolescente, jovem, de muita falta. E muitas coisas que eu via que estavam à frente, tinham um primeiro pensamento sempre que me atormentava: isso não é para você. Você não vai alcançar isso. Eu tenho tantos testemunhos que eu vou repartir com vocês no tempo certo, mas tantas coisas que eu via que estavam à frente e esse pensamento vinha pela falta que eu havia passado em tantas situações. Isso não é para você. Você não alcança, você não consegue, você não pode viver isso. Um outro rótulo que eu vi ali, o Senhor me mostrando a respeito de muitos que estão neste lugar, é um rótulo que tem a ver com a comparação. Um pensamento sempre de comparação, quase que buscando talvez ser igual a uma outra pessoa, uma outra expressão, ou algo que está acontecendo ao seu redor. E esse pensamento também como parte de um rótulo, de algo que tem vindo sempre à tua mente a respeito de você mesmo não ser suficiente, enxergando alguns outros modelos que talvez para você hoje são ideais ou importantes. Esses rótulos, eles precisam ser desligados ou desatados de nós nessa noite, amém? Senhor, nós é como se nós ouvíssemos nessa hora, Senhor, Pai, esse rótulo, esses pensamentos agora serem rasgados, Deus, dos céus. Pensamentos que eram verdades sobre nós. Pensamentos que vinham, Deus, que mostravam sempre talvez uma realidade que não é a tua. Uma realidade de nós não alcançarmos, de nós não conseguirmos, de limitações que esses pensamentos visitam sempre a nossa mente e têm nos prendido. Nós nessa hora discernimos esse pensamento neste lugar a respeito da falta e nós cortamos das nossas vidas. Diz isso em nome de Jesus. Se você precisa cortar esse pensamento da sua mente que ele tem dominado você, diga isso ao Senhor. Você não precisa expressar com palavras, mas você sabe dizer isso ao Senhor. Deus, nós desligamos esse pensamento de nós tornamos ele sem efeito a partir de agora. Nós cremos no que a Tua Palavra diz que nós podemos, Deus. Nós cremos naquilo que a Tua Palavra diz a respeito de nós. Nós cremos, Pai, em toda a riqueza e tudo aquilo que está reservado para nós como Teus filhos, Senhor. Pai, nós cremos em toda a prosperidade que o Senhor tem para nós, e isso não é, Pai, um tabu nas nossas vidas, Senhor. Nós podemos olhar para coisas boas, para coisas que estão à frente, que são sim direitos nossos, Pai, conforme o Teu plano, conforme aquilo que o Senhor ordenar para nós, Deus. Nós dizemos sim e nós dizemos não aos nossos pensamentos a esse respeito. Toda comparação, todo pensamento de nós não sermos suficientes, nós também cancelamos e nós desatamos das nossas vidas em nome de Jesus. Nós identificamos esse pensamento neste lugar, pensamento que limitavam muitos por não se acharem capazes de ocupar alguns lugares, por conhecer referências. Mas Deus, o Teu pensamento, aquilo que é puro da Tua parte para cada um que está neste lugar, Deus, é o que nós nessa hora pensamos. Nós pensamos os Teus pensamentos quanto àquilo que, Deus, é a Tua essência em nós e que será manifestada para a glória do Teu nome, porque tudo, Deus, tudo e todos os Teus pensamentos sobre nós
eles têm princípio, eles têm meio e eles têm fim. E nós estamos interessados, Pai, em viver os teus pensamentos e não mais viver os nossos pensamentos. Não mais estarmos amarrados aos nossos pensamentos e às nossas crenças ao nosso respeito, Deus. Mas são os teus pensamentos que nós ligamos, cada um deles sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Nós nos despedimos agora com essa música. O Espírito Santo possa aquecer essa palavra no teu coração e ser você visitado nessa noite por pensamentos dele, até mesmo enquanto você estiver dormindo. Em nome de Jesus.